Esta propriedade que eu disse de redundância e capacidade de recuperar erros é implementada numa coisa que se chama RAID Z. Isto é código C. Primeira questão. O código está documentado. Okay? Já disse isto 2 vezes. Espero que quando vir os vossos projetos no futuro, que o código esteja documentado. Está bem? Agora, para chamar a atenção de outra coisa. Pois é, a álgebra linear também é usada nestes sítios. Okay? Portanto, tenham atenção às cadeiras de análise e álgebra linear, que elas depois, o que vocês aprendem lá, vão ser usados em sítios que vocês não estão à espera. Neste caso, a paridade, que é usada para verificar a consistência do disco, quando vocês tiram e metem discos, é feita com matrizes. E, portanto, têm que saber implementar, pelo menos, o produto de matrizes neste caso. Okay. Bem. Existem muitos sítios onde este tipo de matérias são usadas, e agora estou-me a falar mais na área da algoritmia. Isto aqui é o que normalmente é pedido a uma pessoa quando vai concorrer, se vocês concorrerem a posições em algumas empresas, a Facebook, Google, etc. Neste caso é da Google. Portanto, quando vocês concorrem, se passarem a primeira entrevista, que é para ver se vocês são pessoas normais, enfim, passam uma entrevista técnica. E nessa entrevista técnica, são-vos perguntados coisas técnicas. Isto é o e-mail que eles enviam a dizer que, ok, muito bem, foste aceito, podes vir à entrevista técnica, prepara-te com base nisto. Okay? Que é as perguntas que nós vamos fazer. E se forem para aqui, bem, têm que saber programar. Caso contrário, não serve para muito. Têm que saber ordenar, okay? Incluindo os detalhes. Têm que saber complexidade, n log n. Têm que saber que uma coisa que aprendem em análise, que é Big O Notation, para saberem aquela coisa que o professor Lino estava a mencionar de comparar algoritmos. Tem que saber estruturas de dados, Red Black Trees e Hash Tables. A Google aparentemente ama Hash Tables, aqui pelo comentário que eles fizeram. Tem que saber árvores, tem que saber algoritmos em grafos, outras estruturas de dados, tem que saber o que é um NP Complete Problem, tem que saber Mathematics, Operating Systems e, em particular aqui, concorrência e processamento paralelo. Okay. Portanto, isto só para vos dar uma ideia do que é pedido. Agora, deixando um bocadinho esta parte mais algorítmica e conhecimentos de base e indo mais para a parte de engenharia de software, aquilo que eu queria passar, a mensagem que eu queria passar é que vocês devem ter em conta que tudo aquilo que vocês fazem em engenharia informática é construído em cima de coisas que outras pessoas já fizeram. Não é admissível que vocês vão implementar tudo de raiz. Okay? E, portanto, habituem-se a ter arquiteturas. Esta arquitetura que está aqui é do Android. Vocês têm aqui na parte vermelha o kernel e todos os drivers que permitem aceder aos devices que estão ligados ao telemóvel, ou dentro do telemóvel, neste caso. Bibliotecas, um runtime e toda a camada que permite desenvolver aplicações. E normalmente quando vocês desenvolvem uma aplicação para o Android, vocês só interagem com aquela parte azul. Se quiserem ser hackers, podem interagir com a parte verde e com a parte vermelha, mas em geral só interagem com a parte azul. Okay? E portanto, têm que se habituar a trabalhar neste tipo de situação em que têm frameworks, arquiteturas e camadas de software. Isto é o princípio básico que vocês vão aprender quando estiverem a estudar engenharia de software. Eu trouxe um projeto apenas para vos mostrar o tipo de coisa que se faz num projeto de software. Este é open source. Alguns de vocês já devem escolher este porque suponho que alguns de vocês conheçam. Isto é um media player. Vocês podem usar isto para ver filmes. E isto tem uma página na Wikipedia onde diz o que é, onde é que foi feito. A primeira versão disto foi um projeto académico de uns alunos na Polytechnique de Paris, se não estou em erro. E o que eu quero que vocês vejam é o tipo de cuidado que se deve ter quando se desenvolve software. Primeira coisa, a página que eu mostrei no início é para os potenciais utilizadores. Aqui eu quero a página para quem desenvolve o código. E como vocês devem de imaginar, desenvolver código num projeto deste envolve muitas pessoas. E desenvolver muitas pessoas é preciso que quando chega uma nova pessoa, ela consiga pegar no que lá está e continuar. Okay? Não é suposto ir ler o código todo e perceber tudo o que lá está. Portanto, páginas de desenvolvimento e de suporte, incluindo wikis,
documentação para desenvolvimento, como é que se compila para as várias arquiteturas, okay? O que é que fazer quando há erros e, novamente, eu não vou reinventar a roda. Portanto, todas as bibliotecas que eu uso e para que é que servem. Okay? Portanto, o projeto tem uma interface bonita, mas por baixo usa muita coisa que já outras pessoas fizeram. Desde coisas para ler DVDs, para ler vários formatos de som, até coisas que têm a ver com... onde é que estava? Agora não estou a ver aqui. Está aqui. Até a parte de interação com a parte gráfica, e neste caso eles usam o Qt e o WX Widgets para fazer a parte gráfica. Mas, mais do que isso, também quero documentação. E se o código for bem documentado, okay, eu posso gerar esta documentação que está aqui de forma automática. Portanto, todos estes comentários que vocês têm aqui, e se navegarem nesta página e entrarem dentro de cada parte do código, todos os ficheiros, todas as funções, todas as variáveis têm documentação. E essa documentação não é feita à parte. Eu não estou a escrever o código e a escrever ao lado num documento. Eu escrevo isso diretamente no código. Neste caso particular, eles escrevem isso no código e usam uma ferramenta que é o Doxygen e que me permite extrair todos os comentários. Okay? Eu em EAD, o ano passado, expliquei aos alunos como é que isso se fazia. Houve alguns que experimentaram. Não é assim tão difícil e é muito útil, quer para vocês documentarem o código, quer para vocês começarem a treinar, para depois mais tarde estarem habituados a fazer isso. Apenas para dizer que, deixem-me aqui abrir isto aqui num novo tab. Eu há bocado falei do GitHub. O GitHub é um repositório online onde vocês podem criar projetos. Existem vários do GitHub, Bitbucket, etc. A vantagem disto é que tem controle de versões. Eu consigo saber quem fez o quê e quando fez. Existe uma coisa que se chamam commits. Eu não perco histórico. Okay? Portanto, eu sei quem é que fez o quê, quando é que fez e qual foi a alteração. Portanto, eu posso chegar aqui e agora eu posso perguntar o que é que aconteceu neste commit, o que é que a pessoa fez. E neste caso apagou simplesmente um ficheiro inteiro. Okay? E posso guardar o histórico. E mais do que isso eu posso colaborar. Podem haver várias pessoas a escrever código, eu consigo fazer merge, consigo juntar coisas. A coisa que mais me impressionou foi um ano que estive a dar uma cadeira ao primeiro ano, em que o pessoal usava, e já no terceiro ano também apanhei alunos a fazer isso, usava a Dropbox para fazer projetos colaborativos, que é interessante, porque a Dropbox não guarda versões e não sabe o que são conflitos, o que significa que se tiverem dois a modificar o mesmo ficheiro, só fica lá a última versão. Okay. Portanto, comecem rapidamente a tentar usar coisas específicas para este fim. Neste caso podem usar isto, não só é interessante porque vocês podem usar o Git para fazer controle de versões local, nem sequer precisam usar o site, mas se usarem o site para trabalharem nos vossos projetos em grupo, é útil porque tem bug tracking, wiki e etc. Como alunos do técnico, vocês têm pelo menos 5 repositórios privados no GitHub, mas se não quiserem ter essa limitação, podem usar o Bitbucket, que é idêntico, e tem o número que quiserem de repositórios privados. Porquê que isto é tão importante em projetos de software? Bem, eu fui buscar isto do VLC, pega-se na árvore que está no Git e eu quero ver ao longo do tempo quem colaborou e que ficheiros é que foram modificados. Portanto, cada bolinha que está ali são ficheiros, aquilo é a árvore de ficheiros, as diretorias na prática, e cada bolinha que se afasta e chega é uma pessoa que modificou o código. E, portanto, isto é o que está a acontecer durante os anos todos, se virem lá em cima a data a passar, isto é o que foi acontecendo ao longo dos anos desde que o projeto está a ser desenvolvido. Imaginem que eles não tinham controle de versões, nem documentação, nem nada disso. Expliquem-me como é que eles conseguiam colaborar nessa situação. Podem-se criar várias versões da mesma. Exatamente, podem fazer branches, etc. Okay. O software que eu mencionei é este, apenas para vocês saberem, mas fica nos slides. Eu tinha mais alguns exemplos, eu vou só mencionar um para não estar a ocupar muito mais tempo, antes de passar à parte final. O exemplo que eu queria mencionar, uma vez que vocês estão a aprender Python agora, certo? O que eu queria mencionar era aqui um que é este, Dropbox. Toda a gente conhece, ou pelo menos grande parte de vocês conhece. Curiosamente, a Dropbox está a ser desenvolvida em Python, ou foi desenvolvida em Python, ou grande parte do código é em Python. Pelo menos em 2011, 99% do código da Dropbox era Python.
Okay? Portanto, é um bom exemplo de projeto, mas também é um bom exemplo para aprender com os erros dos outros. Okay? Portanto, vocês podem pensar que problemas é que eles terão tido ao usar Python e que arquitetura é que eles tiveram que fazer. Bem, existe uma conferência só sobre Python, PyCon, e convidaram um tipo do Dropbox para lá ir apresentar uma talk em 2011, e ele apresentou e chamou a atenção para os problemas que eles tiveram, porque é que usavam e não usavam Python. Portanto, vocês, engenheiros informáticos, sabem programar em Python, querem desenvolver um projeto, que coisas é que eu devo ter em conta e que problemas é que eu posso ter? E, novamente, vocês são engenheiros, devem aprender com os erros dos outros. Okay? Isto ninguém aprende sem errar, e se conseguimos aprender com os erros dos outros, portanto, melhor. Portanto, eles usam Python, 99,9%. Aliás, acho que eles só não usavam Python para o Android, para a aplicação, porque não conseguiam, por causa da memória. Portanto, tem uma single code base, que é interessante, porque assim toda a gente trabalha com a mesma linguagem, etc. E para todos os sistemas operativos. É fácil para os programadores falarem uns com os outros, é fácil de aprender, fácil de ler, mas há alguns problemas. Don't be silly, sei, deve funcionar para todos os casos. Pode usar muita memória, o que significa que eu posso ter que comprar mais máquinas. Bem, mas o custo de desenvolvimento baixa porque a linguagem é mais fácil, portanto compensa o preço, eu prefiro comprar máquinas. Tudo bem. Bem, temos o problema de que às vezes precisamos fazer coisas que não existem nas bibliotecas de Python, então temos que escrevê-las em C. Bem, pode trazer alguns chatiços, mas enfim. Mas o problema mais grave é fragmentação de memória. Da mesma maneira que vocês já ouviram falar, provavelmente, em fragmentação do disco, a memória RAM fragmenta-se também. E em linguagens de alto nível, como o Python, isso ainda é mais agressivo. Tão agressivo que era a principal razão pela qual aquilo ficava mais lento. Então, o que é que eles tiveram que fazer? Bem, eles gostaram tanto de Python e aquilo funcionava tão bem que resolveram resolver o problema da memória. Então, entre outras coisas que eles fizeram para melhorar, e esta talk era acerca das contribuições que o pessoal da Dropbox fez para o Python para tentar fazer com que ele fosse melhor, uma das coisas que eles fizeram foi, ok, se a alocação de memória não funciona, nós implementamos um alocador de memória. E o que eles fizeram foi implementar um alocador de memória para otimizar, no caso do uso que eles davam à linguagem e à aplicação deles. Isto é comum. O Google Chrome, Firefox, dois browsers implementam os alocadores de memória deles, eles não usam os alocadores de memória que vêm no sistema operativo, pela mesma razão. Okay? E, portanto, é só para ver o tipo de problemas que normalmente se tem num projeto, e às vezes não é tão fácil mudar a linguagem, é preferível resolver o problema do que estar a mudar a linguagem. Ok, para terminar, uma vez que já vamos em cima da hora, o professor Tribal ainda quer-vos dizer mais algumas coisas. Bem, definir metodologias e tecnologias de programação não é fácil e, portanto, o que eu fiz já o ano passado foi ir à página das cadeiras de metodologias e tecnologias da programação, tirei todos os textos que lá estavam e gerei uma word cloud. E isto, basicamente, são as palavras que saíram mais representativas. Portanto, basicamente, estes termos resumem aquilo que vocês vão aprender nas cadeiras de metodologias e tecnologias da programação. Okay? Só chamar a atenção aqui de algumas coisas, para aqueles que possam estar aqui de forma enganada. Esta é uma frase de uma pessoa que trabalha em Computer Science bastante conhecida, Dijkstra,